Ok, gente. Bom dia para todos. Vamos nessa aula analisar esse problema, né? Que é o problema 753 do Hibbeler, edição 12, onde a gente tem uma viga que está apoiada no ponto A no pino, no ponto B está apoiada num colete. Sobre essa viga age um carregamento triangular de 6,6 kN por metro de densidade de força, e tem ainda um momento binário aqui agindo nesse extremo, um momento binário de 6,3 kN por metro, né? Aqui é vezes metro, tá? Não confundir com isso aqui, que é densidade de força. Então, eu queria resolver esse problema para ilustrar para vocês o que acontece quando você tem um momento binário agindo sobre uma viga, ok? A gente sabe que o momento binário é um vetor livre, age toda a viga, mas nesse tipo de problemas a gente deixa o momento onde ele está. Vamos saber como a gente resolve isso. Bom, a primeira coisa que a gente faz para determinar, você está pedindo para determinar Vx, Mx e N, seja, né, o esforço cortante, o momento fletor e a força no mar em relação a um ponto que está referido ao extremo esquerdo da viga, né? Esse x aqui seria uma distância genérica ao extremo esquerdo da viga, ok? Beleza? Então, a primeira coisa que a gente faz sempre é determinar as reações dos apoios. Aqui você vai ter, no ponto A, uma força na vertical, vamos chamar de AY. Aqui no ponto B, uma força na vertical, BY. Em geral, você tem aqui uma força na horizontal, mas a gente tem só forças agindo na vertical sobre a viga, né? Essa força distribuída aqui, esse carregamento distribuído, reage na vertical, logo a força na horizontal aqui no pino vai ser igual a zero. O que a gente faz para determinar a reação dos apoios, primeiro é reduzir o carregamento, né? Ou seja, que força esse carregamento está fazendo sobre essa viga? Porque o que você tem aqui é uma densidade de força. Então, a gente já sabe que a força que faz um carregamento distribuído é igual à área do carregamento. Não é um triângulo aqui? Logo, a força seria a área desse triângulo, que é meio da base vezes a altura. A base vale 3, né? Ele vale aqui. Okay? Vezes a altura, 0,6. Aí você tem aqui 0,3. Então, é 3 vezes 0,3 igual a 0,9 kN, né? Ok? Logo, esse carregamento passa uma força de 0,9 kN e a gente coloca essa força onde? No centroide do carregamento. Tá? Ou seja, no centroide desse triângulo. O centroide do triângulo é um ponto que está do vértice do triângulo a uma distância igual a 2/3 da base do triângulo, 2/3 de 3, e 1/3 da aresta. Logo, essa distância aqui seria 2 e essa aqui seria 1. Okay? Essas distâncias são importantes porque eventualmente você pode calcular ou vai calcular, pode calcular alguma momento dessa força em relação a algum ponto, né? Okay? Beleza? Então, quando a gente vai determinar as reações dos apoios, a gente equilibra essas forças com a força do carregamento. Tá? Por isso que a gente reduz o carregamento. Eu não vou apagar o carregamento, mas o análise das forças, e com essa aqui, e com o momento binário. Então, vamos lá, vamos determinar. Primeira coisa, a y mais by tem que ser igual à força do carregamento. 0,9. Tá? Ok? É uma equação só com duas incógnitas. A gente tem que saber mais uma equação, pelo menos, e podemos usar
a equação dos momentos, né? Podemos calcular, por exemplo, o momento em relação ao ponto A. A soma dos momentos em relação ao ponto A igual a zero. Logo, em relação a esse ponto, você tem o momento dessa força, o momento dessa força e o momento do binário que está agindo sobre a viga. Aí a gente vai ter o momento dessa força é positivo, igual a BY, ok? Tende a girar no sentido anti-horário, o momento saindo do quadro, e o braço vale 3. O momento dessa força é negativo, tende a girar no sentido horário, então é menos 0,9 vezes essa distância, que vale 2. E o momento do binário, né? E aí você tem que incluir o momento do binário, que é um momento também negativo, então é 0,3. E pronto, acabou, igual a 0. Daqui você só isola BY, né? Aqui você pode cancelar esse 3, com esse 0,9 fica 0,3, ok? E você pode cancelar aqui também, fica 0,1, tá? O y igual a esse passo para cá positivo, fica 0,6 mais 0,1 igual a 0,7, né? Tá? Eu dividi toda a equação por 3, fica 3 aqui, 0,3 e 0,1. Ok? Logo fica 0,6 mais 0,1, 0,7. Então, esse é o valor de y. Logo, a y vai 0,7, 0,9 menos dy, mais dy é 0,7, igual a 0,2, né? Então, aqui você vai ter uma força de 0,2 kN. E aqui você vai ter uma força de 0,7 kN. Ok? Bom, daí tudo bem? Alguma dúvida? Pergunta? Essa parte é fácil, né? Ok? Beleza? Quando você tenha uma viga para resolver na prova, todas essas contas aqui são importantes, né? Para contar para... Ok, vou apagar então e vamos continuar. Depois que a gente determina as reações dos apoios, agora a gente volta com o carregamento todo, o carregamento triangular. Tá? Okay? Agora a gente esquece dessa força aqui e trabalha com todo o carregamento. Eu vou deixar ela aí agora porque eu vou usar ela depois para continuar resolvendo o problema. Tá? Então a gente agora volta com todo o carregamento. E resolve o problema, né? Então, para a gente fazer cortar a viga em um ponto que esteja a uma distância x, genérica, em relação ao ponto A, e analisar as seções, né? Você corta a viga e pega a seção da esquerda, né? Vou cortar ela. Vou desenhar aqui. Ou seja, você vai fazer uma seção que vai ter um comprimento x. Sobre essa seção você vai ter um carregamento, okay, determinado, que vai ter uma altura qualquer, h, vou chamar de h, é um carregamento distribuído, vai ter uma força de 0,2 kN agindo aqui, e no ponto de corte você vai ter o B e o M. Eu vou representar o N aí porque o N é igual a zero. Né? Nesses problemas, normalmente, a força normal é igual a zero. Agora, para a gente resolver essa seção de viga, você precisa de novo reduzir esse carregamento. Tá? Ou seja, convertir esse carregamento em uma força. Mas para isso você precisa dessa H aqui, né? Que altura tem esse carregamentinho aí?
Não é difícil de determinar essa altura, porque você pode usar semelhança de triângulo. Em uma distância de 3, você tem uma altura de 0,6. Em uma distância de x, você teria uma altura de h, né? Uma distância de 3, você tem uma altura de 0,6. Em uma distância de x, você teria uma altura de h. Logo, h vai ser igual a 0,6 sobre 3 vezes x, né? Isso dá 0,2x. Tá? Ou seja, essa é a altura desse carregamento, 0,2 vezes x. Agora, para a gente reduzir o carregamento, seria a área desse triângulo. Se a área desse triângulo é meio da base, que vale x, dessa altura, que é 0,2 vezes x, aí cancela e fica 0,1 vezes x quadrado. Isso seria a força que faz esse carregamentinho. Esse carregamentinho faz uma força igual a 0,1 vezes x quadrado. Okay? E é importante saber que distâncias são essas, né? Essa força age no centroide desse triângulo, logo está a uma distância igual a 2/3 da base em relação ao vértice e 1/3 da base em relação à aresta, né, do triângulo. Ok? Bom, alguma dúvida até aí agora? Tudo certo? Beleza, vou parar aqui. E agora a gente já pode fazer uma análise de equilíbrio de força, né? Você tem uma força V agindo para baixo aqui, essa força de 0,2 kN para cima e 0,1 x quadrado para baixo, então é menos V menos 0,1 x quadrado mais 0,2 igual a 0. Logo V vai ser igual a menos 0,1 x quadrado mais 0,2. Isso aqui é nossa primeira solução, né? Seria o comportamento do esforço cortante em função de x. É uma função de x. Né? E reparem que o comportamento é uma função quadrática de x. Né? Essa é uma função quadrática e era de esperar porque é um carregamento triangular. Né? Lembre sempre que num carregamento triangular você tem que o esforço cortante ele varia com uma parábola. Agora vamos determinar o momento fletor. Depois vamos analisar essa função, como se comporta ela, qual é o comportamento e qual é o esboço desse gráfico. O momento fletor seria o momento esse momento aqui em relação ao ponto O. Né? Eu vou calcular a soma dos momentos em relação ao ponto O. Sempre o ponto de corte, né? Eu analiso sempre o ponto de corte. Aí você vai ter o momento esse aqui. Essa força não faz momento porque ela age exatamente nesse ponto, embora eu estou representando ela um pouquinho afastada aqui. Você tem um momento dessa força e tem um momento de 0,2. Logo aí você vai ter M, que é um momento positivo. Essa força aqui também faz um momento positivo. Tá? Em relação a esse ponto, ela tende a girar no sentido horário, logo gera um momento saindo do quadro igual a 0,1 x quadrado vezes o braço em relação a esse ponto aqui. O braço é essa distância, né? Seria essa distância. Então, é 1/3 vezes x. E o momento dessa força, que é o momento negativo igual a 0,2 vezes o braço igual a 0,2 igual a 0. Tá? Logo, o momento em relação a x vai ser igual a espaço negativo, fica 0,1 sobre 3x ao cubo mais 0,2x. Esse aqui é o momento fletor, né? Ok? A função momento fletor. E eu deixei dessa forma assim, porque é fácil ver
que se você deriva o momento vetor em relação a x, e você deriva essa expressão aqui, você vai ter d em x. Tá? Derivando isso aqui, você tem isso aqui. Beleza? Com alguma dúvida? Pergunta? Até aí tudo certo? Beleza? Ok? Agora, essas funções, elas não são válidas ao longo de toda a vida, né? Essa função, v em x, ela é válida apenas até esse ponto aqui. Porque você tem uma descontinuidade nesse ponto exatamente. Primeiro, você tem um rolete agindo nesse ponto aqui, essa força que impõe uma descontinuidade nessas funções, e além disso, aqui você não tem carregamento, né? Você tem um carregamento desse lado, e aqui você não tem carregamento. Logo, essas funções, elas são válidas para x maior ou igual a 0 e menor que 3. Ou seja, são válidas nesse intervalo, né? Eu vou fazer depois o desenho dessas funções, ao final. Tá? Agora você tem que determinar o comportamento dessas funções nesse lado aqui, né? Seja um x maior que 3 e menor ou igual a 3 mais 4,5. Ok? Bom, o que a gente pode fazer, né? Aqui você tem duas opções. Você pode, como aqui você não tem carregamento, esperar que essa função seja constante desse lado, né? Você não tem carregamento desse lado, logo essa função deve ser constante e o momento vetor também deve ser constante, né? Você não tem aqui carregamento distribuído, logo você não tem variação ao longo da viga em essa parte aqui. Aqui você tem um comportamento em x, porque esse carregamento varia com a distância, né? Desse lado você não tem variação. Então você pode fazer duas coisas. Uma coisa que a gente pode fazer é, agora o x de interesse, ele está nesse intervalo. Se agora x é uma distância que está nesse intervalo. Você pode cortar aqui e escolher um lado da viga, o outro lado da viga. Então eu prefiro escolher o lado direito da viga, né? Se a gente escolhe o lado direito da viga, você vai ter que sobre esse lado direito, que tem um comprimento igual a 4,5, ou seja, seria esse pedacinho aqui, né? 4,5 menos x. Sobre esse pedacinho não age nenhuma força, apenas age o momento do binário. Esse momento de 0,3. Ok? Além disso, você tem aqui o vetor V, ou seja, você tem o momento, o esforço cortante V, que agora é para cima, né? Lembrem que a gente escolhe V para baixo se a seção é da esquerda e se a seção é da direita, V para cima. M é positivo e aqui M seria negativo. Ok? E pronto, é fazer análises de equilíbrio, né? Como essa é a única força que age sobre essa seção, ela tem que ser igual a zero. Ok? E agora, esse momento aqui, ele vai se equilibrar com esse momento. Apenas esse momento vai se equilibrar com esse momento. Os dois são negativos, logo fica menos m menos 0,3 igual a 0, logo m igual a menos 0,3 kN por metro. Ok? Então, a gente já tem um resultado para esse lado aqui. Beleza? E agora a gente tem um comportamento das funções em todo o intervalo, né? Aqui de 0 a 3 são comportamentos funcionais, dependem da coordenada, e de 3 a 4,5 são funções constantes, né? Você pode também equilibrar aqui, fazer o corte, pegar a seção esquerda e equilibrar o V e M da seção esquerda com as forças que agem sobre a viga e os movimentos que essas forças fazem, né? Só que nesse caso você tem que escolher aqui qual é a força desse carregamento, né? Você vai chegar ao mesmo resultado, tá?
Beleza? Vou deixar para vocês pensar nesse problema aí e se tem alguma dúvida, podem falar, né? Aqui você pode trabalhar com essa seção também, só que agora você tem que trabalhar com as forças, né? No lugar de o carregamento distribuído. Então, vamos fazer o esboço do gráfico. Como fica o esboço desse gráfico? Eu vou colocar, eu vou apagar aqui. Vou colocar aqui, bem? Vamos desenhar esses gráficos. Como a gente faz o esboço desses gráficos, né? Vamos fazer o esboço do gráfico V. Primeiro esse aqui, o esforço cortante, né? Essa é uma parábola invertida, né? Em x igual a 0, ela vale 0,2, né? Em x igual a 0, ela vale 0,2. Ah, e era de esperar. O esforço cortante ele tem que, em x igual a 0, equilibrar essa força. Beleza? E é uma função que, à medida que x vai aumentando, ela vai diminuindo. Tem uma concavidade negativa. Então, ela vai diminuindo até x igual a 3. X igual a 3. Ela vai diminuindo. Em algum ponto, ela corta. E em x igual a 3, ela fica quanto? Aqui fica menos 0,1. 3 ao quadrado é 9. Então, fica 0,9 mais 0,2 igual a menos 0,7, né? Então, x igual a 3, ela tem que equilibrar essa força. Então, fica menos 0,7. E em algum ponto ela corta o eixo x. É fácil determinar esse ponto igualando essa expressão aqui a zero, né? Se você iguala essa expressão a zero, você determina facilmente qual é o ponto onde essa função ela se anula. Depois, entre 3 e 4,5, entre 3 e 4,5, o esforço cortante ele vale 0, né? Ele vale 0. Pronto, esse é o esboço do gráfico da função. É uma parábola, aqui é uma parábola, aqui ela tem um extremo máximo, ela vai decaindo, corta o eixo x em um ponto qualquer, depois ele fica negativo. Ou seja, o que vai acontecendo com esse esforço cortante é que ele tem um ponto, tem um valor máximo aqui nesse ponto, e logo ele vai diminuindo, diminuindo, em algum ponto intermédio se anula, e depois fica negativo para equilibrar essa força. O ponto x igual a 3. Depois ele vai para cima, né? Desse lado ele vai para cima. Daqui para cá ele vai para cima porque você não tem nenhuma força agindo sobre a viga desse lado. Agora vamos para M. Como se comporta M? Ou seja, M aqui é uma função cúbica. Tá? Que em x igual a 0 vale 0. Okay? Em x igual a 0. Em x igual a 0, ela vale 0. Ok? Em x igual a 3, ela tem um valor qualquer, temos que avaliar aqui 3, fica 3 ao cubo, vamos fazer essa conta aí, e fica 3, 3 com 3 cancela, fica 9, então é menos 0,9, mais 0,2 por 3, 0,6, aqui fica menos 0,3, tá? Ou seja, em 0 vale 0 e em 3 ela vale menos 0,3. Menos 0,3. Ok? A gente poderia também ver por aqui, né? Em 3. Não, em 3 não. Em 3. Ah, em 3 vale menos 0,3, né? Ok? Então, essa é uma função cúbica, uma parábola cúbica, que ela, entre 0 e 3, ela pode ter um extremo, ela pode ter um máximo ou um mínimo. Qual é o ponto de extremo dessa função? É onde sua primeira derivada seja igual a 0. Ou seja, onde d de x seja igual a 0.
Mas a gente sabe que dm de x é igual a v. Logo, essa função vai ter um extremo onde o esforço cortante seja igual a zero. Onde se anula o esforço cortante, o momento fletor tem um extremo, né? O esforço cortante ele se anula aqui nesse ponto aqui. Tá? Logo, nesse ponto, essa função tem que ter um extremo. Será o máximo ou o mínimo? Bom, deve ser o máximo porque essa função é uma função cúbica que tem concavidade negativa. Se você tira a segunda derivada dessa função, ela vai dar negativa. Logo, é uma função que tem concavidade negativa. Então, esse ponto de extremo tem que ser o máximo. Ou seja, essa função ela faz assim. Aqui tem o máximo. Tá? Ela cresce aqui, atinge o máximo e depois ela chega em x igual a 3 ao valor menos 0,3. Tá? E entre 3 e 4,5, ela tem um valor constante igual a menos 0,3. Okay? E esse é o esboço do gráfico do momento fletor. Né? Beleza? Tá, desse lado, o momento fletor, de fato, ele tem que apenas compensar o momento de binário. Aqui convém a gente desenhar isso o melhor possível. Né? Aqui um ponto de extremo. Bom, essa é a solução do problema. Né? Vocês vão ter uma situação na prova onde vocês vão ter que resolver uma viga que tem um carregamento distribuído, pode ter eventualmente um momento binário, vai estar apoiada. Você vai ter que descobrir quais são o esforço cortante, o momento fletor, em toda a viga, e vai ter que fazer o esboço dos gráficos. Né? O esboço do gráfico pode ser assim, de forma geral, mas tem que ser um esboço bem feito, né? O melhor bem feito possível. Aqui você tem um extremo, aqui também você tem um extremo. Logo, nesses pontos, a função tem que ter uma inclinação igual a zero. Ok? Beleza, gente? Então, esse é o problema de hoje. Que vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, por favor? Fique à vontade para perguntar aí. Tudo bem? Beleza, então eu vou desligar a câmera, vou fechar a gravação, mas vou ficar mais um tempo aqui por se alguém quer perguntar alguma coisa, beleza? Então, até mais, muito obrigado. Professor, Diga. você falou que a prova vai ser semana que vem? Sim. Tá ok, então. Segunda você já libera, né? Alô? Segunda você já libera, então, né? Segundo eu libero, o problema vai ser um problema de viga, tá? E vai ser o mesmo esquema da prova passada, né? Ok? Tá Tá ok. claríssimo. Beleza? Obrigado. Aí eu vou dar indicações específicas sobre essa prova nos próximos dias. Ok, gente. Então, uma outra pergunta, dúvida? Para a gravação aqui.